Essa é a segunda viagem que eu tô fazendo com o Nintendo Switch 2 sendo o meu console principal. E cara, dentre muitos pontos positivos, existem alguns negativos que estão me pegando muito. E esse vídeo é pra falar um pouco sobre isso. Mais um daqueles vídeos sem edição, né? Vai ser basicamente um bate-papo aqui com vocês. Eu acho que vocês gostam, porque geralmente o engajamento vai bem. Então, tá aí, mais um vídeo. Dessa vez usando um A54 como microfone. É o celular da Raíssa, da Oi, Raíssa. Ela é a câmera girl também. Enfim, vamos lá. Cara, eu tô usando o Nintendo Switch 2 aí a maior parte do tempo, pra ser sincero, mais do que eu achei que usaria. Tipo, ele tá substituindo o meu celular como aparelho de entretenimento, principalmente por conta de FIFA, mas isso eu me envergonho um pouco, então não vou falar tanto sobre. O ponto é, esse console tá um absurdo, principalmente em quesitos que o Nintendo Switch 1 deixava a desejar. Isso porque o ponto que eu acho que ele mais melhorou de longe é o multiplayer. O fato de você poder desencaixar aqui os dois controlinhos dele e jogar de dois com o modo tabletop, né, que é basicamente tirar esse stand e botar ele na mesa, no modo que eu coloquei aí no início de vídeo, que eu tava jogando Mario Kart com a Raíssa, cara, é muito superior. Muito, tipo assim, não tem comparação com o Nintendo Switch 1, principalmente porque lá era meio que uma gambiarra, não era um bagulho que você de fato pensava, não, vou jogar assim. Era uma coisa que, de última hora só tem isso, vai isso. Aqui não, aqui literalmente eu uso mais os Joy-Con separadinho, assim, nesse modo, com os botõezinhos LR aqui, porque eles são utilizáveis de fato, tipo assim, é bom, não é bom, Raíssa? Fala com é surpreendentemente bom, é realmente útil, e principalmente como a conexão dele já tá rápida, né, tipo, eu tirei do console e já vai estar conectado, muitas das vezes eu nem pego controle, Pro Controller, esse tipo de coisa pra jogar na TV quando eu quero jogar de dois, eu só uso dois controlinhos aqui e fé. Esse ponto melhorou muito, e em geral ele tá se apresentando um console bem mais maduro do que o Switch 1, ele tem menos essa cara de brinquedo, então a tela maior, a qualidade de imagem, o FPS dos jogos, tudo é melhorado, né, até porque você tá pagando praticamente o dobro do preço. Mas ele tem, acho que dois grandes problemas, sendo que um deles é mais resolvível, eu acredito que uma próxima versão, mas o outro, mano, eu acho que não, eu acho que a gente vai ter que esperar aí algumas gerações, talvez a próxima geração, enfim. Primeiro, o ponto que eu acho que é resolvível, e que na minha opinião é o maior problema desse console, a bateria. Cara, se tem uma coisa que a gente reclamava dos PCs portáteis, eram as baterias dele, né, que não funcionam, tipo, não dura, mano, dura, sei lá, umas 2 horas e meia no máximo, 3 horas, chutando alto, muito alto. E isso é paia não porque você vai jogar 3 horas, isso é importante salientar. Quando a gente fala da bateria de um portátil, de um console portátil, a gente não tá reclamando do fato dela durar 3 horas no sentido de que, caraca, vou jogar 4 horas seguidas. Não, tudo bem que tem ocasiões que você pode passar mais de 4 horas jogando, talvez. Mas não é esse o ponto, porque nas principais ocasiões não vai ser isso que vai te atrapalhar. Mas sim o fato de que você vai ter que recarregar ele com mais frequência. Por exemplo, o Nintendo Switch 1 OLED, né, no caso, que era o que eu mais utilizava, eu conseguia facilmente jogar com ele aí, sei lá, 2 dias seguidos, sem ter que carregar, 3 talvez. Principalmente em viagens que eu acabo disputando a atenção do carregador, se eu posso dizer assim, com drone, celular, switch, enfim, tudo é USB tipo C, eu trago só um carregador, então tem que, né, quanto mais a bateria durar, melhor. E o Switch OLED entregava muito nesse quesito, até porque ele foi meio que um upgrade do Switch V2, que já era muito bom, né, comparado ao Switch V1, enfim. É uma sequência de upgrades que tornava a bateria do Switch OLED muito boa. E a tela dele também economizava bateria, enfim. Agora, o Switch Lite é a mesma coisa. Mas continuando, o Switch 2, cara, ele definitivamente tem uma bateria assim que eu diria nota 6, velho. Nota 6. E o Switch OLED era uma nota 8, 9. Então foi uma queda considerável. Talvez nota 5, hein? Talvez nota 5. Por quê? Cara, eu tô jogando a maior parte do tempo jogos de Nintendo Switch 1. E quando eu fiz o review dele, era essas a minha base. A minha base era basicamente jogos de Nintendo Switch 1, que obviamente faz ele durar mais tempo de bateria. Ainda assim dura menos, tá? Inclusive, tipo, se você pegar o próprio Mario Odyssey versão de Switch 1, não, sem os upgrades, pra rodar no Switch 1 e no Switch 2, o Switch 2 vai acabar mais rápido porque ele simplesmente gasta mais bateria, ele é mais gastão, né? Ele é mais potente, então é entendível. Só que isso é muito paia, mano, porque era o ponto que eu acho que mais pegava dos consoles portáteis sendo PCs, né, os Windows, até o Steam Deck, que é Linux, enfim. E o Switch, que era meio que o ponto fora da curva desses consoles portáteis de hoje em dia, tendo uma bateria decente, acabou capengando nesse sentido na sua nova versão. Nos jogos de Nintendo Switch 1, ele ainda consegue melhor. Agora, quando eu peguei o Donkey Kong Bonanza, que eu fiquei hypado pra jogar, e aí foi o primeiro jogo que pra mim foi o equivalente ao Zelda Breath of the Wild no Switch 1, né, que foi aquele jogo que
tá ligado? Que eu acordo querendo jogar, eu vou dormir querendo jogar, e que eu passo de fato muito tempo jogando, cara, ele durou, tipo assim, 2 horas. Eu acho que chutando alto, tá? 2 horas chutando alto. Eu tinha que basicamente pegar, jogar e recarregar o tempo inteiro. Tipo, eu vi com frequência a bateria dele zerando. Dá pra entender? E isso não acontecia no Switch OLED. Cara, raras exceções eu via o Nintendo Switch OLED, tipo, de fato descarregando, dando tela preta e falando, filhão, dá uma pausa aí e bota na tomada, tá ligado? E no Switch 2 isso tá acontecendo com bastante frequência até. E não só com jogos de Switch 1, mas com o Switch 2, principalmente, como eu disse, por exemplo, o Donkey Kong Bonanza. Enfim, esse ponto eu acho que eles podem melhorar numa nova versão. Era o ponto que eu tava dizendo, que ele poderia ter uma nova versão. Um Switch 2 OLED, talvez. Apesar de que, como eu já disse, eu acho difícil ter uma versão OLED de um console com 8 polegadas de tela e que já é consideravelmente caro, né? Porque lembra, numa tela de 8 polegadas 120 Hz, que é a equivalente a essa daqui, LCD, cara, vai ser muito caro. Bota aí, tipo, no mínimo R$1.000 a mais pra você conseguir ter um Switch 2 OLED. E a tela do Switch 2 é suficientemente boa pra eu não sentir necessidade desse OLED. Diferente do Nintendo Switch V1, o V2, enfim, que tinha uma tela LCD bem paia e que o OLED realmente era justificável. Além de aumentar a tela, ele tinha uma qualidade superior. Então no Switch 2 eu não acredito que tenha essa versão OLED. Mas se viesse uma revisão de hardware, algo como Switch 2 V2, não sei, ou Switch 2 Pro não, né, porque ele não seria mais potente, mas enfim, uma revisão de hardware na qual tivesse uma bateria superior, seria muito bem-vindo. Tipo, seria muito bem-vindo. Talvez o Switch 2 Slim, né? Porque é o padrão que a Sony e a Microsoft faz. Enfim. Interrompemos nossa programação para avisar que na HL Shop você encontra Nintendo Switch OLED e Lite já desbloqueado desde a caixa. Moleque, olha isso daqui. Você tira o bichinho da caixa e ele já tá pronto para uso com todas as funções que o desbloqueio pode te oferecer. Então não tem desculpa. Clica no primeiro link da descrição porque os caras oferecem garantia e um técnico especializado para tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao desbloqueio. Beleza? Clica aí, fala que veio do Eric Link que você ganha brinde ainda por cima e agora continua com o vídeo. Eu acho que em bateria foi frisado bem esse ponto, acho que é o que mais me incomoda no Switch 2, mas existe outro ponto que me incomoda um pouco, mas eu acho que assim, é mais uma questão de que não tem pra onde correr, não tem o que fazer, que é o tamanho. Cara, esse console é grande, tipo, grande e pesado, é considerável. Isso daqui, ele tem mais uma cara de um tablet do que um celular grande. O Switch OLED, ele já era grande, né, consideravelmente grande, mas eu ainda senti uma vibezinha celular, tá ligado? Ele era menor que um tablet, eu acho que esse é o ponto. Agora, quando você tira, eu vou até desencaixar aqui, cara, quando você tira os controles desse Nintendo Switch 2, mano, é literalmente um tablet. Olha, tá ligado? Comparado ao telefone aqui, ó, um telefone consideravelmente grande também, tá, um padrão. Enfim, então o fato dele ser grande acaba atrapalhando nesse lance de portabilidade. Eu sei que a maioria pode ser um problema literalmente só meu. Não, só meu não é, né? Mas de uma minoria. Porque eu gosto de consoles pequenos. Então, tá ligado? Eu sinto falta ali de um 3DSzinho vibes, tá ligado? De um PSP, uma coisa compacta que cabe no bolso. Entendo que é um mal necessário pra gente ter consoles potentes, com resfriamentos melhores, e principalmente bateria, né? Até contraditório eu pedir melhor bateria em um console menor, porque teoricamente um console menor tem baterias menores. Mas eu espero que saia um Switch 2 Lite, pelo menos. O peso dele me incomoda um pouco também, acaba ficando um pouco mais desconfortável. Ele é mais confortável em geral porque ele é maior, mas ele continua sendo menos confortável do que um Switch Lite, obviamente. Tem a vantagem da tela grande também ser mais imersiva. Então, assim, eu sinto que esse problema é mais, assim, perspectiva. É uma troca justa que você faz de ter um console maior, com uma imersão maior, e até uma bateria melhor, porque se ele fosse menor ele teria uma bateria ainda pior. Eu acho que é uma troca, assim, justa. Mas é bem-vindo um Switch 2 Lite. Enfim, tô falando... Quantos minutos tá, Raíssa? 9 minutos? Tá bom. É isso aí. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre o Switch 2. Eu tô gostando muito. Eu separar essa parte final do vídeo pra elogiar também, né? Porque eu só bati no bagulho. Cara, eu tô gostando muito, tipo... Eu acho que eu nunca fiquei tão hypado com um console novo, tal qual o Switch 2. Porque ele é, mano, quase perfeito. Quase. Se não fosse esse ponto... Se a bateria dele, em vez de durar, digamos aí, 2 horas de um jogo muito pesado, se durasse 4 horinhas, tipo o Switch OLED, por exemplo, no Zelda Breath e Tears, se eu não me engano, dura mais ou menos isso daí, umas 4 horas. Nossa, eu ia chorar, mano. Ia ser o console perfeito. E tem o lance do tamanho, mas o lance do tamanho, como eu citei, não é bem um problema, é uma troca. Então eu acho justo, eu faria essa troca, principalmente porque a tela dele é muito boa pra jogar de 2, né? Essa opção de botar ele na mesa e jogar de 2 é muito boa. Enfim,
Mas, em geral, os aspectos positivos sobressaem e muito, tipo, de longe, os aspectos negativos. Então, sei lá, se você tá pensando em comprar um Switch 2, ainda tá aí a recomendação. Tem link na descrição, caso você tenha interesse aí, comprando por aí você ajuda o canal. E eu acho que sim, é um console que tem um futuro muito promissor. Até o momento não teve grandes lançamentos. Teve Donkey Kong Bonanza, Mario Kart World, 2 jogos absurdos. Entretanto, não justificam o preço do console, que é quase o dobro de um Switch OLED. Então não entrega, tá ligado? Não entrega o dobro de jogos legais pra ser esse preço. Mas é lançamento, enfim. Sabe como é console e lançamento. No mais, era basicamente isso. Já xinguei, já elogiei, agora estamos equilibrados. Comenta aí embaixo, quero saber sua opinião sobre isso, sobre o Switch 2, se você tá tendo, porque eu acho que essas coisas que eu tô citando aqui é algo bem inerente a ter o console, é bem difícil você ter essas perspectivas, essas opiniões, se você não tem um console em mãos, mas se você também não tem, sinta-se à vontade para comentar aí qual a sua opinião sobre, por que você não comprou o Switch 2, enfim, é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!